ministro do STF, Gilmar Mendes, classificou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, como o mais desqualificado da história. Mendes ainda diz que Janot não tem preparo jurídico nem emocional para dirigir a PGR. Os embates entre o ministro e o procurador-geral da República se acirraram desde o acordo de delação premiada dos irmãos Batista, donos da JBS. Enquanto isso, fora da agenda oficial, o presidente Michel Temer se encontrou com o ministro Gilmar Mendes e com a nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Este é um dos assuntos do quadro Direito em Pauta de hoje, excepcionalmente nesta segunda. Pode rodar a vinheta. A Associação Nacional dos Procuradores da República afirmou que é deplorável que um magistrado esqueça sua posição para tomar posições políticas. A associação ainda classificou como indigno o comportamento de Gilmar Mendes. Boa noite, professor Paulo Regis. Seja bem-vindo. Boa noite, Bives. Sempre uma alegria estarmos juntos para tratar de mais um tema jurídico. Bives, nós hoje contamos com a presença do professor Lênio Streck. O professor Lênio Streck é procurador de justiça no Rio Grande do Sul, mestre, doutor e pós-doutor em Direito, professor do mestrado e doutorado da Unicinos, da Universidade de Roma, da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Direito de Lisboa. O professor Streck também é membro da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Professor, hoje nos honra com a sua presença. Seja muito bem-vindo, professor. Muito bem, Igualmente, contamos com a presença, como sempre, do professor Jorge Trindade, que é professor de Psicologia Jurídica no campus de Canoas. Sejam bem-vindos, professores. Muito bem. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, professor, vamos às nossas dicas, a nossa dica de hoje da Livraria do Advogado. Sem dúvida, Bives. Vamos indicar qual obra hoje? Hoje nós indicaremos a obra de quem? Do professor Lênio Streck, Lições de Crítica e Hermenêutica do Direito, cuja autoria está revelada, professor Lênio Streck. A obra está na sua segunda edição, revista e ampliada, e tem por escopo ir além das falácias do cotidiano. Mormente, as do tipo sempre foi assim ou isso é assim mesmo. A crítica ao discurso jurídico tradicional vem acompanhada da reconstrução da história institucional do direito. A obra pretende contribuir para a superação da crise do direito. Ela tem 168 páginas e, dentre os seus 7 capítulos, destacam-se a crise do ensino jurídico e o concurso público, o círculo da retroalimentação da crise e os modelos de juiz diante da democracia e da divisão dos poderes no Estado democrático de direito. Muito bem, excelente dica. Você encontra na Livraria do Advogado. Aqui embaixo a gente está vendo o telefone para você entrar em contato. Bom, vamos começar primeiro com o nosso convidado especial, o professor Streck. Primeiro, como é que a gente pode interpretar essa crise, né, entre o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot? Bom, essa é uma questão dos encontros às escuras, enfim, essas coisas bem de Brasília. Elas apenas são a ponta, né, de uma crise ou de um quadro mais precário, mais grave de há muito tempo, que há uma crítica, inclusive, que a Associação Nacional dos Juízes e outros fizeram ao ministro Gilmar, outros defenderam o Procurador-Geral da República em face desse embate, eles já não se dão bem há algum tempo. Mas a questão anterior, essa é a ponta do iceberg. O que está embaixo é que, no Brasil, juízes e membros do Ministério Público passaram a politizar muito o direito. Primeiro se judicializou a política. O ponto final é politizar o direito. E isso é ruim. Então, hoje você vai ver, nós olhamos no Facebook, nas redes sociais, promotores apoiando candidatos a presidente, juízes
falando contra o presidente da República, falando a favor do presidente da República, engajados no impeachment. Mas essas são coisas que agentes políticos do Estado, como membros do Ministério Público e magistrados, não devem fazer. Claro, se todos fazem, não há mais como tirar, todos os gatos são pardos. Claro, por que a coisa estoura? Porque é o ministro Gilmar Mendes que está sempre na berlinda dessas discussões e o Procurador-Geral da República. Mas isso é antigo, de há muito que essa questão de que o Brasil se transformou, que aliás é o tema da minha aula de hoje, da conferência, que o Brasil se tornou um país de torcedores. Os juristas tornaram-se torcedores. O professor chega na sala de aula de manhã, ele comenta a notícia do dia anterior como se ele fosse o deputado, como se ele fosse o torcedor, como se ele estivesse na arquibancada. Ele é para falar sobre direito. Se a faculdade for de direito, assim, faculdade de direito, aqui se estuda direito. A de ciência política estuda outra coisa, na filosofia estuda. Claro que o direito precisa da política, todas essas coisas, mas ele não pode ser transformado num mero discurso político, num mero discurso de filosofia. Aliás, se nós fôssemos discutir filosofia moral, né, eu preferia até os filósofos, porque os juristas não são muito bons nisso, poucos estudam filosofia. Então, nesse sentido, esse quadro de torcedores, ele tem apenas nesse ponto, apenas uma dimensão maior, mas ele já está espalhado há muito tempo, que começou, como eu disse, na judicialização das coisas da política, em que o executivo não faz, o legislativo não faz, corre para o judiciário. Professor Streck. E depois se fez o segundo ponto, que é a politização do direito. Me permita lhe consultar sobre o seguinte aspecto. Dizem que o Brasil está atravessando a pior crise política, institucional, jurídica, que só pode ser comparada na época do suicídio de Vargas. Como é que o senhor encara isso? Eu diria que eu estava procurando quem foi que fez o atentado de Toneleiros, desta vez agora, né? Lembrando aquele episódio do Carlos Lacerda, eu acho que o atentado de Toneleiros foi com essa questão do Temer, né? E que quando o Temer teve essa visita um dos irmãos, Joesley Safadões, eu sempre acho que o Gustavo Lima também foi, brincando um pouco com o Joesley Safadão e tal, né? Temos que brincar um pouco. Eu sempre achei que o sertanejo universitário tinha algo a ver com essa história. Não sei bem até hoje, deve ter alguma ronha aí no meio, enfim. E ali houve o caso, né? Porque muitas coisas. E aí, de novo, um jurista tem que poder dizer, o professor tem que saber dizer e ter coragem de poder dizer que Dilma sofreu prova ilícita, Dilma foi golpeada e Temer sofreu prova ilícita também, porque esse flagrantezinho que fizeram com relação ao Temer é bem chinelo. E tudo acabou ficando. Por quê? Porque um lado gostou que o seu inimigo sofreu e o outro lado gostou que o seu inimigo sofreu. Resultado, o problema é que 50% mais 50% na política não dá 100%. Fica dois lados, polariza, ódio, não sei como superar isso. Mas o empresário saiu muito bem dessa crise, né? O único que se deu bem nessa história mesmo foi o Batista, esse que levou o seu iate, que eu acho que devia levar mesmo, porque um homem desse, sem o iate, imagina o drama. Ele levanta de manhã e diz para aquela bela senhora dele, que ele gastou só para ir para buscar o vestido de noivo dela, gastou $150 mil só no vestido de noiva, fora as viagens de avião, do jatinho, mas ele levanta de manhã e disse, céus, eu quero te levar para passear. Que dureza, e ela diz, darling, e o nosso iate? Estava aqui em Santa Catarina, daqui de Santa Catarina sumiu. Quando ela fez essa pergunta, darling, e o nosso iate? Aí, imediatamente, ele liga para o Brasil e diz, mandem o iate. Isso. Aí botaram dentro do acordo de delação premiada, o iate também vai. Que faltava, era a cereja do bolo, né? Eu senti, logo quando apareceu esse acordo, eu digo, está faltando alguma coisa. Mas eu não sabia o que era.
E aí minhas fontes me disseram o seguinte, olha, a mulher dele vai resolver isso amanhã. Não é dito, a mulher deles falta o iate. Aí incluíram o iate, aí ficou tudo bem. E é sobre isso, já que estávamos falando dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Exatamente. É uma análise mais profunda sobre o Instituto da Delação Premiada. Esta especificamente é diferente das outras, o próprio Instituto da Delação Premiada, enfim, nesse caso, dá para acrescentar alguma coisa? A delação premiada, ela é que nem as interceptações telefônicas, né? Quando surgiu essa lei em 1996, eu fiz um livro dizendo, olha, cuidado com as interceptações, porque elas são só um meio de prova. Elas não são a prova em si. Hoje, você faz tudo a partir de interceptações. Já não se investiga. É o começo, nada. meio e fim. É começo, meio e fim. As delações seria apenas um meio de prova, se tornou um fim em si mesmo. Então, e pior, tem gente que não entrega o produto. Vamos brincar um pouco com isso, falando sério. O sujeito diz assim, eu tenho um negócio para entregar. Primeiro, se é o próprio cara que é o chefe, já não poderia entregar, porque ele que tem que ser entregue. E se ele entregar, tem que ser tanto que o produto vale a pena para eu te dar algo, por exemplo, fique com tornozeleira ou vá para os Estados Unidos, leve seu dinheiro. Aí vem essa história do tipo, eu dei 40 milhões para o Jorge Trindade. Ninguém pergunta para ele assim, querido, 40 milhões, aonde foi? No shopping? O dinheiro estava em caixa de sapatos? Mandou o motoboy? Da onde tirasse os 40 milhões? Buscou no banco? Essas coisinhas, tudo, nada fecha. Aí todo mundo tem conta no exterior. Eu estou procurando as contas. Pode ver, não sei se vocês notaram, que a não ser os caras da Petrobras, que eram funcionários ou altos executivos e que meteram a mão e que devolveram já o dinheiro, todas as outras contas que foram nominadas nas delações, Lula, Dilma, Temer, Aécio, não sei mais quem, Serra, vocês já viram uma conta dessa? Cadê as contas? Mas se o cara delatou e ganhou o prêmio, tem 70 executivos da Odebrecht que ganharam o prêmio. E nem processo tem. Absolutamente contra a lei. Então, esta é uma história que me parece que não está indo bem. E eu torço, porque tem uma coisa que eu quero dizer aqui para o nosso telespectador. Eu, quando estou no avião, sempre torço a favor do piloto, mesmo que eu odeie o piloto. Sem dúvida. Primeiro que eu não sou bobo, né? Sem dúvida. Nem idiota. Então, eu torço a favor do Brasil, eu torcia pela Dilma, pelo Lula, pela Dilma, torço pelo Temer, torço por todos, torço pelo Janot, torço pelo Gilmar. Eu quero que esse país vá bem, porque basta ver uma notícia que no dia seguinte o dólar sobe. Pergunta para os caras de Rio Grande, que podem estar nos assistindo, o sistemista, o sujeito que comprou uma van que ia transportar pessoas para a Petrobras, que botou um hotelzinho, o sistemista, que quebrou, que está lá na miséria. Pergunta para ele o que ele acha de se essas coisas, se você pode combater o crime mesmo, se não é possível fazer isso sem quebrar a empresa. Nenhum país do mundo faz um alarde. Operação Carne Fraca. Maior escândalo. Como é possível você, de forma irresponsável como isso foi feito? O dinheiro que se perdeu. Tudo no Brasil vira mídia. A credibilidade que se perdeu, né? A credibilidade que se perdeu, tudo isso, e bilhões, né? Aquele dia do Joesley Batista, a Bolsa foi de 200 bilhões. Quantos ganharam e quantos perderam? Só quem não ganhou foi o telespectador, o cara que paga seu imposto, o último da fila. Esse é o cara que não ganhou nada, ele só perdeu e continua perdendo. É nessas pessoas que eu penso, sabe, quando eu analiso essas coisas todas. Porque o moralismo, no sentido das pessoas que acham que nós vamos limpar o país da corrupção, é um engano. Por quê, professor? Não existe isso. O direito só existe e a política só existe para conter o homem. O homem é mau. O homem é o Jorge sabe melhor que eu isso. O Hobbes é o cara que disse entre civilização e barbárie a gente tem que optar pela civilização, mas tem um custo disso. Hobbes leu, o Freud leu o Hobbes.
Então, o homem é mau, ele tem que ser contido. Quando você não olha, ele pega. Por isso que o direito é a única saída. E agora, o direito não consegue deixar o homem bom. Ele apenas contém o homem. E nessa visão, professor, em cima dessa pergunta, a gente discutiu muito o aspecto midiático, às vezes, de alguns desses que acabamos de citar, como Gilmar Mendes, entre outros. E a população, por outro lado, naquele clima de torcida que o senhor bem lembrou, hoje a gente tem esse Brasil polarizado, e que torce cegamente para a sua parte. E a figura do direito como um super-herói, como aqui nós já discutimos, no Facebook tinha a figura do ministro Barbosa com a capa do Batman. Sim. Né? Essa figura do super-herói, dá para a gente esperar que o direito contém ou salva? Para muitas pessoas, hoje o direito tem salvado o país. É uma ilusão achar que o direito pode melhorar o homem. Aliás, é uma ilusão achar que o Estado pode melhorar o homem. O direito é apenas um ato de contenção, porque, de algum modo, tem uma fábula liberal que eu gosto muito do Barão de Mandeville, a fábula das abelhas. As abelhas viviam muito bem, mas tinha muitos vícios. Tinha gente que roubava, furtava, corrupção, etc. Mas a sociedade progredia. Aí as abelhas moralistas se juntaram e disseram o seguinte: não dá mais, vamos acabar com os vícios. Pediram para a rainha decretou o final dos vícios, só virtudes. Em um mês estavam quebrando. Por quê? Porque a sociedade tem vícios. Médicos, dentistas, advogados, jornalistas, todos vivem dos vícios. E o papel da educação, né? Só a moral da história. Moral da história. Vícios privados, benefícios públicos. O grande problema no Brasil é que os vícios são públicos, os benefícios são privados. É só dar uma invertida na fábula das abelhas do Mandeville que melhoraria. Claro que é a questão da educação. A educação nos salva, nos resgata de alguma coisa? A educação tem um forte componente de nós termos condições de criarmos barreiras para conseguirmos nos defender dos predadores morais, etc, etc. E sim, a educação nos sociabiliza, enfim, nos coloca no mundo de um modo diferente, né? Isso sim. Acho que a única saída é pela educação. E nos permite pensar, articular o pensamento, ter crítica. É a única saída. Crítica social. Professor, nós gostaríamos de brindar o nosso telespectador explorando um pouco mais essa questão da copa e da cozinha. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes costuma visitar à noite o Jaburu, a residência oficial da Presidência da República. Como é que nós podemos interpretar isso? Todos os ministros, de algum modo, flertam sempre com autoridades, né? O Jaburu tem uma coisa assim especial, né? Fica pensando do tipo, vem pro Jaburu, que é uma coisa assim. O Jaburu deve ter um charme, né? O Jaburu, não conheço falar de Jaburu, eu só conheço o outro. O Jaburu deve ter lá uma grande adega, talvez. Um porão, pelo menos, deve ser bastante atrativo. Porão, alguma coisa assim. Mas construíram agora uma barreira física com plantas ornamentais. Sim. É para esconder os caras que estão chegando. É a moita. A moita. A famosa moita. Exatamente, né? Sim. É uma espécie assim, né? Porque no fundo a política também se transformou numa espécie de Masterchef, né? De algum modo, em que se concorre, os concursos públicos são quiz show, a política vira um Masterchef. E com caras que fazem as receitas e os outros caras que fazem a classificação. E as autoridades brasileiras não se comportam republicanamente. A questão da república, do espaço público e do espaço privado. Essa questão que nós confundimos, né? Eu diria assim, o Sérgio Buarque de Holanda, no seu o Brasileiro Cordial, O Homem Cordial, tem uma passagem que eu gosto muito, que é uma leitura que me interessa muito, eu não sei se o Jorge concorda, que é a leitura de Antígona. Antígona queria enterrar o seu irmão, porque afinal teria direito, enfim, tem direito a enterrar os mortos, etc. Mas, e o Creonte que era o mal, que o Creonte não queria, enfim. E aí toda a história, a civilização toda acha que ela era a boazinha. Donaldo Schiller Isso. esteve conosco, aqui, exatamente. E o Creonte era o mal. Conosco. Eu sou um creontino, porque eu acho que Creonte é que estava certo. E o Sérgio Buarque diz, sabe por que nós somos assim, misturamos o público e o privado? Porque nós somos muito Antígona. Antígona que, em vez de pensar na cidade, estava pensando em resolver apenas o seu problema familiar.
Nós tentamos... No seu entendimento, Creonte estava correto? Claro, o Creonte estava certo. O Creonte estava pensando no direito da polis. E a República cuida da polis. Se você mistura a copa com a cozinha, se você mistura o público e o privado, a praça e a casa, a sua varanda e a praça, isto é promíscuo e dá errado. A República necessita que o espaço público seja respeitado enquanto público e que não se abra a mão do público em nome de interesses privados. O patrimonialismo, o patriarcalismo brasileiro levou a essa promiscuidade. E nós só nos achamos isso absurdo quando são grandes autoridades. Todos os dias nós vemos, nós enxergamos, só que não nos damos conta quando autoridades fazem feijoadas e se visitam e saem nas colunas sociais, né? Do tipo a vida sexual na primeira classe dos transatlânticos, em que estavam presentes as autoridades tais e tais. Ninguém se apavora. Agora, claro, quando são ministros a coisa aparece mais, mas no fundo é a questão de falta muito a noção de res pública, o respeito à res pública e a contenção dos interesses privados. E nós privatizamos o público. Isso Professor é péssimo. Streck, e a sentença, e as sentenças proferidas pelo magistrado Moro? O que o senhor acha? Já deu motivo a um livro agora, não é? Sim, eu ajudei a escrever um livro agora de 106 autores, que é sobre uma sentença anunciada. Vai ser lançado no dia 31, aqui em Porto Alegre. Eu examinei isso, eu fui um dos primeiros a debater isso. Eu fiz um debate com o juiz Sérgio Moro em 28 de agosto de 2015. Estava no auge, eu fui lá, fiz um enfrentamento, pouca gente queria fazer esse enfrentamento, eu fui a São Paulo, fiz um enfrentamento, deu manchetes, né? Fui apedrejado por todos os moristas e todo o pessoal do MBL brasileiro, esse movimento Brasil Livre, aquelas pessoas que põem no Facebook assim a bandeirinha, e dizem assim, eu odeio Lênio Streck e tal, e os outros, eu amo o Sérgio Moro. Enfim, eu até com o Sérgio Moro eu tenho uma boa relação, os outros acham que nós não nos damos. Isso são questões que ficam no público, né? E aí, de novo, essas questões, nós nos respeitamos privadamente. O que não quer dizer que ele não possa fazer críticas. São as torcidas. São as torcidas. Eu faço críticas a ele, como, por exemplo, nessa sentença, essa sentença do ex-presidente Lula, que não há provas, e isso tem algumas coisas que de fato são terríveis nessa sentença. Eu até faço uma brincadeira que se o presidente Lula tivesse a seu favor, se tivesse sido usada uma tese da tribo dos Azembe, da África do Sul, que envenena um pintinho, que lá eles têm uma técnica, tem uma tribo para resolver conflitos, faz o seguinte, eles preparam veneno, dão para um pinto. Se o pinto come. Se ele morre, o sujeito não tem razão. Se ele sobrevive, o sujeito ganha a causa. Se esse pinto tivesse sido usado no caso do presidente Lula, do ex-presidente, ele teria muito mais chance, porque era a crônica de uma sentença anunciada. Sim. Entendeu? Então, esse é o ponto. Do mesmo modo, como aqui eu fiz uma crítica essa semana, foi um dos textos mais lidos do Brasil, foi uma crítica que eu fiz respeitosa, obviamente que minhas críticas sempre são respeitosas, ao presidente do TRT, o ilustre desembargador Carlos Eduardo, que é uma figura... acho que foi TRT ou TRF? TRT, aliás. TRF4? Isso, aqui. Sim, o Thomson Frost, que é uma ilustre figura, erudito, não é disso que se trata, que acabou fazendo um comentário dizendo que a sentença de Sérgio Moro é irrepreensível. É um grande problema, porque seus colegas podem ficar constrangidos. Imagina, eu disse, né, um juiz ou um promotor que é condenado no tribunal e recorre. E aí o presidente do STJ diz a sentença do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é irrepreensível. E o cara não dorme uma semana, 2. Ele diz, eu estou lascado. Se o presidente do STJ, imagina o presidente do STF, Carmen Lúcia diz que sentença que condena Jorge Trindade
é irrepreensível. O Jorge Deus Trindade, me livre, guarde. Não. Jorge Trindade... Nós poderíamos passar horas. Né? Eu tô Hein? com inveja de quem vai estar na aula Mas magna agora. o senhor está convocado. Convocado. e não Então vou o senhor encerrar está minhas convocado. atividades e vou para a aula magna Mas agora claro. do curso de Direito da UBRA. Não é convidado, é Uma convocado. brilhante aula. Eu quero fazer um registro aqui para fechar. Ó. Muito boa a fala do professor Lênio. Um abraço do fotógrafo das fotos de capa do livro de hermenêutica, o Kenani Leal. Muito bem, Daí, muito o bem. registro está feito. É um prazer sempre, já recebemos outras vezes uma outra oportunidade, professor Lênio. Seja sempre bem-vindo, professor. Volte para nos brindar com mais uma aula, seja aqui na UBRA TV, como na UBRA também, Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu preciso fazer um registro ali, professor Paulo Regis. Nosso encontro será no dia 31 de agosto, de volta às quintas-feiras, né? Tradicionalmente quintas-feiras, mas hoje, excepcionalmente, com essa aula maravilhosa. Sem dúvida. Retomamos, então, às quintas-feiras e convidamos os nossos telespectadores novamente para nos acompanharem. Muito obrigado, professor Lênio. Obrigado, professor Jorge. Muito Muito obrigado. bem, é um prazer. Vou falar sobre Shakespeare depois. Ó, imperdível, hein? Dá tempo de chegar aqui na UBRA, corre. Né? Aula magna bem. daqui a pouquinho no curso de Direito com o professor Lênio Streck. E aberto a toda a Aberto comunidade. a todos da comunidade, especialmente quem está em Canoas, pode correr aqui no campus da UBRA em 19h30, Canoas. 19h30 começa a aula. Bom, mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo encontro. Até a próxima.